Hoje eu estava aqui andando pelo orquidário e eu acabei tendo uma ideia meio louca que a gente vai testar e vai acompanhando aí, se inscreve no canal, curte esse vídeo para você não perder as atualizações de como vai ficar, né, o desenvolvimento dessa orquídea. Pessoal, eu decidi hoje plantar esse Angraecum, né, que é uma orquídea monopodial, né, uma planta aí da família das Vandas, porém é uma orquídea epífita na natureza, no habitat dela, ela vive nos troncos, só que a maioria das pessoas, 99% das pessoas que eu vi que tem essa planta, só cultiva no vaso, no cachepô, quase a gente não vê essa orquídea em tronco, né? Então hoje eu decidi plantar esse Angraecum gigante, junto com esse outro Angraecum aqui, naquele tronco de eucalipto, né? Muita gente fala mal do tronco de eucalipto, que não enraiza, que não desenvolve. Eu já fiz alguns testes aqui no canal, as plantas enraizam sim, se desenvolvem normalmente. Eu tinha até uma vanila que ela ficava num tronco desse e enraizou, que é uma beleza, né? E então eu decidi hoje, né, fazer dois testes em um. A gente vai fazer esse tronco de vandáceas, tá? Misturar o Angraecum, vou colocar aquela vanda minha ali também, vou fazer um tronco bem bonito pra gente colocar bem no meio aqui desse orquidário e a gente vai testar o cultivo do Angraecum nesse tronco junto com o cultivo de orquídea, né, em tronco de eucalipto para vocês verem o resultado. Então assim, vou organizar tudo aqui pra gente plantar. Eu acho que vai ficar um arranjo muito lindo e eu espero que vocês gostem, tá? Vou organizar tudo aqui, coloquei o tronco ao contrário, né? Essa parte aqui tá meio suja, eu vou colocar mais embaixo, virar ele ao contrário pra gente começar a fazer o plantio e eu vou mostrando pra vocês. Primeiro a gente vai tirar esses Angraecuns aqui do substrato, tá? Porque tá no substrato que veio, gente, eu não mexi neles ainda não, tá? Por isso que eu sempre falo, replantar sempre que chegar, porque esse aqui eu simplesmente joguei um pouquinho de brita por cima só pra ficar mais bonitinho, porque ó, tá cheio de musgo e a gente vai ver agora como que tá a situação das raízes dessa orquídea e fazer esse teste ali naquele tronco. Será que isso vai funcionar? Será que vai dar certo? Então acompanha aí para vocês verem o resultado, né, como que vai ficar isso aí, tá bom? Vou organizar tudinho aqui para a gente já começar a fazer esse plantio e vamos ver o que que vai dar aí no final, né? Bora lá. Então, pessoal, vamos lá. Assim, ela é uma orquídea muito grande, tá? Então, vamos ver como que a gente vai amarrar isso aqui lá. Igual eu falei pra vocês, ela é uma orquídea monopodial, tá? O cultivo é bem parecido com as Vandas, mas ele precisa de bastante umidade, né? Pra estar desenvolvendo. Eu acho que é até por isso que a maioria das pessoas não planta ele só no tronco. E aí, igual eu falei, ó, ele tá com bastante raízes saudáveis, mas o substrato super velho e super podre, tá vendo? Que eu só completei por cima mesmo, ó, com aquela brita. Então, a primeira coisa é tirar esse substrato velho dele, ó, alguns pedaços de isopor para a camada de drenagem. Conforme o substrato vai envelhecendo, a planta vai perdendo as raízes e morrendo, tá? Então, vocês cuidado com isso. Quando eu falo para vocês que tem que ser replantado, muita gente acha que é só conversa. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, gente, virou barro, tá? Então, a gente vai limpar, tirar isso aqui tudo, né? E vamos testar o cultivo dele ali no tronco, vamos ver o que que vai dar. Vai precisar de uma boa umidade para que ele desenvolva bem, é lógico. E eu vou testar, colocar outros tipos de orquídea junto, tá? Porque igual eu falo para vocês, já vai uma dica aí. Olha a situação desse substrato. Não, olha isso. Isso aqui virou barro puro. Olha que nojo que tá isso aqui. Tá vendo? Por isso que não deixa, gente. Ah, mas a orquídea tá enorme, tá bonita, tá enraizada. Olha aí o que acontece se você não replantar, ó. A planta tá só no barro. Olha a situação disso aqui. Se eu deixasse essa orquídea nesse vaso, com esse substrato, é morte na certa. Nem adianta, né? Tentar salvar que ia morrer. Não tem como. E aí, como eu ia mexer nela de todo jeito, eu queria plantar de um jeito diferente. Fazer um arranjo bem bonito na entrada do orquidário. E igual eu falo pra vocês. Vocês podem sim misturar orquídeas diferentes no mesmo vaso, no mesmo tronco, desde que elas precisem dos mesmos cuidados. Um exemplo, o Angraecum ele não gosta de sol forte demais e ele precisa de muita umidade. Qual orquídea combinaria super implantar com os Angraecuns no mesmo tronco ou no mesmo vaso?
Qualquer tipo de outro angraecum, porque o cultivo é igual, as vandas vai dar certo, misturar Phalaenopsis no meio funciona, e Bulbophyllum também, porque são todas plantas que precisam de uma boa umidade e que para florescer não vai precisar parar de molhar, entendeu? Agora, eu plantar um Dendrobium que precisa de estresse hídrico junto com essa orquídea que precisa de água o ano inteiro, não vai dar certo. Ou o Dendrobium nunca vai florescer, ou se eu fizer o estresse pro Dendrobium florescer, essa planta morre. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Espécies diferentes podem sim conviver no mesmo tronco, no mesmo vaso, porém, a gente tem que ter esse cuidado de escolher as plantas certas, tá? Então já fica essa dica aí para vocês. Vou dar uma limpada nessas raízes aqui, eu vou simplesmente tirar o substrato mesmo, tá? Pode ser que esse vídeo fique grande, eu vou ver se eu evito de cortar ele, para vocês verem todo o processo e ver o tanto que dá trabalho. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Me fala se a planta vai conseguir viver numa coisa dessa. Nunca, né? Então não tem jeito. Ou a gente replanta ou a gente perde ela. Olha aí a quantidade de raízes mortas, ó. Olha o tanto de raiz morta por causa desse substrato horrível, horroroso que ele estava plantado. Porque isso aqui tem mais de 10 anos essa orquídea no mesmo vaso, né? Então a planta desenvolve nos primeiros anos, vai ficando bonita, quando é fé começa a morrer. E a pessoa não sabe o que está acontecendo. O que foi que a minha planta está morrendo? É isso aí, ó, tá? É por causa que o substrato vai ficando nessa situação. Quanto mais raiz a orquídea desenvolve, mais umidade ela vai segurar. E aí o substrato apodrece, as raízes mantêm umidade a mais. A gente vai molhando, porque por cima tá tudo bonitinho, mas lá no miolo do substrato tá tudo úmido e apodrecendo, e no final a planta perde as raízes tudo e acaba morrendo por isso só, tá? Então, para não ficar muito chato esse negócio aqui de limpar as raízes, eu vou dar uma pausa aqui, terminar de tirar só o substrato e aí eu volto pra gente limpar essas raízes mortas aqui, tá bom? Porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. O substrato dele fez nossa mesa virar só o barro, mas vamos começar aqui uma limpeza nessas raízes mortas, ó. Então a gente vem aqui e vai tirando tudo aí, ó, que a gente vê que morreu, porque isso aqui não adianta mais, né? Ó, essas raízes aqui, tá vendo, ó? Já apodreceu tudo. Vocês precisam ver o cheiro de podre, de planta podre que tá aqui, gente, por conta dessas raízes. Então a gente limpa sem dó, porque não adianta manter aquilo ali, né? E vocês podem ver que a maior quantidade de raízes mortas é onde tava aquela terra, ó. Aquele substrato podre que virou, sei nem o que virou aquilo, né? Tava um nojo. Então aqui, ó, a gente vai limpando e mantendo só as raízes verdes, né? As raízes que estão saudáveis ainda. Para que a planta se desenvolva, né? Então é basicamente isso, ó. Vai cortando, viu que apodreceu, vai ali e corta a raiz podre, ó. Então, por isso que eu falo que pra gente cultivar orquídea não pode ter medo de replantar e de mexer nas plantas. Porque uma pessoa que está começando, que tem medo, chega num ponto desse aqui de tirar essas partes podres, a pessoa fica com dó, fica com medo de matar a planta. Mas se a gente não fizer essas limpezas, não fizer os replantes, esse apodrecimento vai passar para o resto das raízes tudo, e no final a planta vai morrer, né? E aí não vai adiantar nada. Então é muito melhor a gente arriscar fazer os replantes certinho, né? De preferência antes que aconteça isso aqui, que essa planta já tem algum tempo que tá aqui, já tem mês, eu acho. E aí agora que eu fui inventar de mexer nela, agora que eu fui inventar de replantar, e vocês estão vendo aí o que que virou, né? Então é basicamente isso, ó. Agora eu vou cortar aqui, limpar, tirar tudo que tá podre, igual eu mostrei pra vocês. E vai ficar as raizinhas só, as saudáveis mesmo, ó. Essas aqui que apodreceu, tá vendo? Vai tudo embora, tá? Minha ideia era gravar o vídeo sem corte. Mas não deu certo, porque senão vai ficar muito enjoado esse vídeo. Só cortando isso aqui, né, gente? Então, eu vou dar outra pausa aqui para terminar de limpar e tirar essas raízes mortas assim, ó. E aí eu volto, tá?
Gente, já fiz a limpeza e aí coloquei esse tronco aqui, já amarrei ele, né? Organizei tudo, um tronco de eucalipto normal mesmo, que eu usava para a estrutura do orquidário, mas eu decidi colocar, que esse aqui tava sobrando, né? Eu decidi fazer aí esse arranjo. Então, vou ver o que eu vou fazer, onde eu vou amarrar, qual vai ser a posição, e aí quando eu estiver organizando eu volto para mostrar para vocês, tá? Ainda vou ver se eu vou colocar aquela Wanda junto. Eu acho que fica legal colocar tudo junto. Vou dar uma organizada aqui, uma separada pra gente fazer isso aí, tá bom? Gente, coloquei a câmera assim para vocês verem tudo certinho que eu vou fazer. Comecei inventando isso aqui desse tronco e na minha cabeça eu já quero fazer mais coisa com outras orquídeas. Tipo assim, eu tenho outros troncos desse aqui de eucalipto e eu tava pensando em colocar outras plantas, sabe? Em outros troncos aqui. Eu acho que vai ficar muito legal, porque eu sempre quis fazer isso aqui, fica parecendo na natureza e tudo mais. Então isso vai aproximar bastante do resultado que eu quero e por isso vamos ver o que a gente vai fazer. Se vocês entraram no vídeo aí e viu que ele ficou grande demais, é porque a gente vai fazer mais coisas. Se ficou pequeno, é só esse aqui mesmo, tá? Porque às vezes eu começo com ideia e no final eu vou fazer outra totalmente diferente. Mas esse tronco vai ser o início, já tô com a planta aqui e a gente vai começar a amarrar, tá bom? Então, peraí, deixa eu organizar aqui. Olha só, gente. Esse aqui eu vou colocar ele mais ou menos desse jeito. Deixa eu descer um pouquinho mais a câmera. Eu acho que eu vou amarrar ele assim, ou pro lado de cá, tá vendo? Eu vou colocar um sombrite protegendo as raízes, porque geralmente ele gosta de mais umidade, né? Então não vou deixar totalmente exposta as raízes. Então eu posiciono só mais ou menos aqui, de início, para ver como vai ficar, e aí depois eu vou amarrando. Eu acho que assim, ó, ele tá numa posição legal assim. Às vezes é complicado, gente, fazer um replante, tá? A gente tem que pensar muito em como fazer, em como organizar. E eu acho que assim ele vai ficar legal, ó. Então vou amarrar ele assim, de início, né? Pra depois eu vir aqui amarrar direito. Então primeiro eu passo um arame para poder firmar ele aqui no tronco e colocar na posição que eu acho que fica legal, que eu acho que vai ser assim. Vou amarrar melhor, tá? Então o pessoal que tem medo de fazer replante, observe bem esses replantes aqui para vocês verem que não é só pegar e colocar na posição perfeita de primeira, não. Às vezes demora a gente achar um jeito que fica legal, viu? Mas eu acho que assim vai ficar interessante. E aí, quer ver? Vou pegar outro aqui, pera aí. E aí o outro, eu coloco ele mais de cá, ó. Pra esse lado, aí eu coloco o menor aqui em cima, a Wanda. E aí a gente vai prosseguindo. Eu vou firmar esse aqui, vou amarrar e vou pausar o vídeo aqui para não ficar muito grande também. E aí eu volto para mostrar para vocês a ideia que eu quero fazer, né? O jeito que eles vão ficar plantados aqui, tá bom? Já volto. Gente, olha só, organizei e ficou desse jeito. Eu decidi colocar esse pedacinho de sombrite aqui para proteger essas raízes que já estavam acostumadas dentro do vaso, né? Então não é legal a gente deixar elas totalmente expostas. Coloquei ela nessa posição para ele continuar desenvolvendo. Vocês podem ver, ó, ficou bem firme, não tá caindo para os lados, tá vendo? Isso é bem importante para a planta desenvolver. E é isso, o primeiro foi plantado, agora eu vou colocar os outros, né? Continuar aí pra gente ver como que vai ficar isso aqui. Então, agora eu vou posicionar, simplesmente fixar mesmo, tá? E amarrar, não tem segredo não. Passei o arame, igual vocês viram, depois eu passei barbante, coloquei o sombrite, passei mais barbante por cima. E aí eu vou continuar desse jeito. Quando eu terminar de plantar eles, eu volto para mostrar como ficou e quais outras plantinhas nós vamos colocar junto aqui, em harmonia com eles nesse mesmo tronco, né? Para ficar uma coisa legal, uma coisa bonitinha e todas elas conseguirem desenvolver e florescer. Imagina esse tronco aqui, cheio de angraé, com tudo florido. Que coisa mais linda que vai ficar, não é verdade? Então, bora lá, vamos ver como vai ficar o resultado final. Porque eu acho que, pelo menos, com o vegetal já vai ficar uma coisa muito linda. Então, já volto aí para vocês verem como que ficou esse tronco. E pra gente ver se a gente vai continuar fazendo mais ou não, tá? Então, já volto.
Gente, ó, terminei de organizar os Angraecum aqui, né? Vocês podem ver, plantei esses dois aqui. Eles estão meio deitados, mas é normal, depois eles vão se ajeitando. Coloquei esse outro ali e a Wanda, tá? Aqui ficou meio feio ainda, não ficou muito bonito o jeito que tá. Mas agora a gente vai complementar com outras orquídeas. Vou organizar aqui e aí eu volto para mostrar para vocês como que ficou o final, né, desse tronco aí, se vai ficar legal ou se vai ficar feio. Vamos ver o que vai acontecer, né, se vai ficar bom ou não. Então eu já volto. Aí eu fiz daquele mesmo jeito, ó, tá vendo? Coloquei o sombrite ali para poder manter uma certa umidade ali nas raízes para a planta desenvolver mais rápido. Porque se a gente tira do vaso e já coloca de uma vez no tronco ali, com as raízes tudo exposta, pode atrasar um pouquinho no desenvolvimento. Então, para a gente ter um resultado mais rápido, geralmente é bom deixar as raízes mais cobertas aí quando a gente faz essa mudança, essa troca, né? Para ter um desenvolvimento bem mais rápido do que o normal, tá bom? Então, já volto aí para a gente ver como que vai ficar o final disso aí. Pessoal, depois de organizar, né, o tronco ali principal dos Angraecums, das Vandáceas, eu decidi fazer mais dois, né? Porque eu achei o resultado muito legal e eu acho que fica incrível um orquidário cheio assim de troncos, né, grandes aí, com várias orquídeas mescladas. Então, eu decidi fazer esse, né, com plantas que gostam de uma certa umidade. Eu utilizei Bulbophyllum ambrosia, uma toceira que eu tinha aqui, outro aqui que é o Bulbophyllum falcatum, e aproveitei, né, a minha Maxillaria tenuifolia para colocar aqui também. Todas são plantas que não precisam de nenhum cuidado específico para florescer, precisam só da luminosidade a mesma, né, e bastante umidade. Essa aqui foi replantada recentemente, está se recuperando, aí eu já peguei e coloquei ela aqui, já abri uma florzinha e aqui tá com dois botõezinhos para abrir. Olha que legal. Eu achei que ficou muito legal esse tronco, né, ó. Então, ficou esse aqui tudo no tronco de eucalipto e vai acompanhando aí que eu vou mostrar para vocês que eles vão todos enraizar. Nesse tronco aqui eu decidi colocar Dendrobium. Todos os Dendrobiums com a facilidade um pouco maior para florescer. Então não coloquei Dendrobium nobile aqui no meio, porque ele é uma planta um pouco mais complicada. Então o nobile eu já tenho esse tronco aqui só com eles, né, pra gente não misturar. E aí aqui eu coloquei o Dendrobium findlanyanum, duas mudas dele, coloquei Dendrobium gatum. Coloquei uma mudinha do Ercoglossum, que inclusive está saindo brotinho ali, né? Dendrobium fimbriatum. Aqui no pezinho eu coloquei alguns pedacinhos de Lodigés que estão brotando agora, né? E ali atrás o Dendrobium frederixianum, que é aquele ali que vocês estão vendo, ó. Inclusive ele tá cheio de raiz nova. E aí ficou desse jeito o tronquinho dos Dendrobiums, né? Eu decidi colocar eles aqui nesse cantinho. Fica bem bonitinho, eu achei que ficou muito legal, né? Esses troncos aqui são meio que só um complemento mesmo, mas o tronco principal, eu particularmente achei que ficou muito legal, principalmente agora, quando eles vão começar a se desenvolver, né? Que é o tronco das Vandáceas. Olha só que legal, gente. Eu coloquei o Angraecum sesquipedale, os dois Angraecum zeburnium, né? Vocês podem ver aqui, amarrei bem firme, vocês podem ver que tá bem fixado. Coloquei a Vanda, né, que eu tenho aqui, que é aquela Wanda que a gente recuperou ela e tudo mais, então decidi colocar ela aqui também. Alguns cortes de aracnes, tá? Então isso aqui é um corte, não tá muito bonitinho agora, mas ó, já tá vindo broto novo. Coloquei também alguns cortes aqui de Vanda teres, que também estão meio feinhas, né, que são só cortes, igual eu falei pra vocês, mas ó, brotando também. E aqui um pedacinho da minha renântera, tá? Fiz um corte nela também, coloquei aqui para ela tá brotando e desenvolvendo. No pezinho aqui eu mesclei alguns Bulbophyllums também, porque isso aqui eu vou estar molhando sempre, né? E os Bulbophyllums gostam dessa umidade. Celogine também, ficou um pouco coberto, né? Um pouco tampado aí pelas raízes, mas eu acho que ficou bem legal. Coloquei algumas barbas de velho e agora o segredo é molhar todo santo dia, né? Para que elas consigam se desenvolver. Igual eu falei, esse aqui é uma experiência com os Angraecums para a gente ver como que vai ser o desenvolvimento deles em tronco, sendo que a gente vê mais eles em vaso e tudo mais, né? Mas assim, eu amei o resultado. Quando a gente chega aqui na entrada do orquidário, é essa visão. Fica uma coisa muito linda, né? Bem natural. Imagina isso aqui florido, gente. Não, imagina que coisa mais linda que vai ficar isso aqui tudo florido. Olha o Dendrobium gatum. Que coisa mais linda que tá as hastes, gente. Aproveitar para mostrar para vocês. Olha isso. Que coisa mais perfeita. Aí, ficou desse jeito, né? Entra aqui, fica esse tronco das Vandáceas. Vindo para esse cantinho aqui, a gente tem os outros dois tronquinhos,
que eu particularmente fiquei apaixonado nesse aqui, porque ficou bem tampado, né, com os bulbophyllums aí. E imagina isso florido também, que coisa mais perfeita que não vai ficar, né? Então agora é regar todo dia e utilizar a nossa receitinha de babosa para poder reidratar elas, né, e estimular o enraizamento mais rápido. E por enquanto ficou assim, esses 3 troncos que eu decidi organizar aqui e eu particularmente amei o resultado. Vendo elas plantadas desse jeito, dá até vontade de tirar tudo, né, o resto tudo dos vasos e fazer só tronco desse jeito. Só não fiz mais porque acabou os meus tronquinhos de eucalipto e não tem mais nenhum tronco grande assim pra gente fazer, né? Mas eu vou ver se eu consigo mais pra gente organizar. Tava até pensando em usar esse aqui da estrutura pra amarrar algumas, né? Inclusive essas aqui que estão recuperando, brotando, tá vendo? Mas enfim, gente, é isso, tá? O resultado final foi esse. Dei a doida aqui no orquidário, tirei um monte de orquídea de vaso e decidi plantar desse jeito pra gente ver como que vai ficar. Agora no início não fica tão bonito, é claro, tá? Eu sei que não tá tão legal assim, mas quando elas começarem a enraizar e encher esses troncos... Não, imagina esse tronco de dendrobium todo cheio. Tudo mesclado, tudo misturado e na época de florir. Porque a maioria deles, eles vão florescer tudo na mesma época, né? Na mesma estação de floração. Então vai ficar uma coisa muito legal. E igual eu falei, todos esses dendróbions aqui, eles vão florescer simplesmente diminuindo um pouquinho das regas. Então coloquei aqui. Já o nobile, que a gente precisa de colocar mais no sol e tudo mais, aí tá separadinho ali em outro tronco, tá? Então por isso que eu misturei, igual eu falei, tem que ser cuidados iguais. Por isso que eu coloquei aqui Bulbophyllum e a maxilária, que gostam de mais umidade. Nesse outro eu já coloquei só Dendrobium, que precisa, né, de uma certa escassez de umidade em certa época do ano para florescer. E naquele outro coloquei só Vandáceas e plantas que gostam também de umidade, porque isso aqui vai ser regado constantemente o ano todo, né? Então não daria pra gente misturar um Dendrobium com essas Vandas, porque senão o Dendrobium ia desenvolver sim, mas não ia florescer facilmente, né? Então fiz essa mistura aí. Não coloquei o anosmo, eu ia colocar aquele anosmo ali no meio desse tronco, mas esses aqui a gente precisa de diminuir um pouco as regas para florir. O anosmo já não precisa, então decidi não misturar para não ter nenhum problema, né? Então, um tronco só de anosmo também fica bem legal. Mas enfim, pessoal, é isso, né? O resultado final foi esse aí. Tem várias outras plantinhas aqui que eu queria fazer a mesma coisa, porque eu acho que o resultado final ia ficar bem legal. Vários troncos assim, com elas tudo amarradas, né? Fica muito incrível. Mas enfim, é isso aí, tá? Vai acompanhando o canal para vocês verem o desenvolvimento dessas plantas. Terminei de plantar agora, né? Vou esperar o sol ir embora para a gente estar regando, né? Para molhar bastante elas aí e para que elas se desenvolvam cada vez mais, né, ao longo do tempo, tá bom? Então, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Essa ideia é incrível, né, de fazer um tronco mesclado com várias orquídeas e segue as dicas. Se você também for fazer um tronco desse, segue essas dicas que eu passei. Plantas que gostam da mesma quantidade de umidade, pode colocar junto. Plantas que não gostam de umidade, plantas que precisam de estresse hídrico, é bom colocar em troncos separados para não ter nenhum problema, tá bom? Mas é isso, pessoal. Tá aí o resultado e eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se deu para ver direitinho no vídeo, mas eu acho que deu para vocês observarem bem direitinho, ó. Esse aqui eu apaixonei nele, porque ficou muito grande. São plantas incríveis, né? Ó, aqui do outro lado, eu não tinha mostrado, tem mais Findlanyanum e o Frederixianum aí, ó, que tá bem grandão, né? Então é isso. Um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Se você tem mais alguma ideia diferente de plantio, deixa aí nos comentários que eu vou estar fazendo aqui, mostrando pra vocês os resultados, tá? Tchau, tchau, pessoal.